telespectador, telespectadora do 16, a TV da cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Nossa convidada de hoje, dona professora bióloga Beatriz Menegildo. Seja bem-vinda, professora Bia. Obrigada, Marcos. Obrigada. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E o frio? Nossa, não, esse não tá bem, não. Bia Menegildo vai ser a próxima a presidir as sessões da Câmara Municipal de Rio Preto. Eu já tô eleita. Tá eleita? Já tô eleita, presidente da Câmara. Que história que é essa aí? A história é a seguinte, teve alguns manifestantes ali, né, que acabaram por se exaltar demais e não deixar os vereadores falando, né? Os vereadores estavam falando, tiveram que interromper os seus discursos por conta deles. E eu ali, né, pedindo pro Paulera, pra fora, falta de respeito, pra fora, põe pra fora, né? Pelo menos identificar 2, 3 arruaceiros e colocar pra fora, porque, poxa, é o mínimo de educação que tem que ter ali, né? E depois de tanto ter pedido pro Paulera, ele pega o microfone e diz, né? Ô, gente, se vocês não deixarem o vereador falar, né, eu vou ter que pedir, identificar 2 ou 3 e pedir pra guarda retirar. E nisso, alguém já gritou lá no meio do povo ali: a Bia, você tá eleita pra ser a próxima presidente da sessão da Câmara. Mas beleza. Ou seja, o Paulera não sabia o que fazia pra sessão fluir, e você falou, põe pra fora, vamos fazer. E daí ele tomou a atitude que você pediu. Pois é, não, eu acho que, por um acaso, o Paulera se esqueceu da campainha, né? Campainha, mãozinha, assim, ó. Por um acaso ele esqueceu daquela colocação, né? E aí todo mundo ficava parado, esperando, né, o pessoal parar de gritar. Gritar coisas pra mim tava realmente desnecessário, né? Então, põe pra fora, tá desnecessário, só tá atrapalhando. Não tá contribuindo em nada pro andamento da sessão, só tá de fato atrapalhando. Foi pra fora. Deu 5 minutinhos, Paulera, vocês não diminuem aí, eu vou ter que identificar e colocar pra fora. Eu falei, opa, então, resolveu. Como é que foi essa sessão histórica de terça-feira, onde Olha, 10 vereadores abdicaram e, no meu entendimento, jogaram no lixo o diploma de vereador, porque deixaram e fizeram de conta que não existe a prerrogativa de investigação e fiscalização do Poder Executivo. Não é? No meu entendimento, eles deveriam promover uma autocassação. Não é? Eles se caçarem a si próprios. Meu Deus, quando você tem um microfone, é a mesma coisa. Um exemplo claro aqui. Eu tenho meu microfone, que é o meu instrumento de trabalho, não é? Uhum. Então, eu vou pegar meu microfone e jogar fora, eu vou fazer o quê? Não é? O que eu vou ficar fazendo lá? Papel de... Ficar olhando as horas passarem. Quem sabe ficar no celular? Quem sabe ficar de conversinha? Trocando uma ideia lá, né? É interessante que enquanto a sessão está acontecendo, poxa, quantas horas a gente tem em uma semana? Naquele instante da sessão, a sessão dura o quê? Vamos colocar, a sessão em si dura 2 horas, 3 horas, que seja. Uhum. Naquele instante o vereador tem que falar no telefone. Uhum. Aquelas mínimas horas de uma semana inteira, é muito importante que o vereador atenda um telefone. É muito importante. Eles convivem a semana inteira dentro dos gabinetes ali, dentro dos corredores da Câmara, mas tem que ser no horário da sessão que eles têm que conversar. Sabe? Eu acho justamente, justamente. Eles vão pro cafezinho, tem um lugar lá que é o café, depois vão pro cafezinho, ou do cafezinho pra lá e tal. Ô Bia, tem um imbróglio aí. A dona Lúcia Irata me parece uma pessoa séria. Mas ela foi, vamos dizer assim, seduzida pelo canto da sereia. E ela comprou gato por lebre. Pagou 3,5 milhões do equipamento, que resolveria o problema de interligação através da informática dos prontuários
nos postos de saúde do município. Aí ela falou que ela pensou que estivesse comprando um sonho, mas foi ver, não era nada daquilo. E uma visita surpresa dos vereadores da comissão, que investiga a saúde, saiu ontem ou anteontem às ruas e foi aos postos. Constatou-se tudo aquilo que se imaginava. Não existe prontuário, coisa nenhuma. Foi anteontem, inclusive o Renato Pupo e o Marco Rilo comentaram na sessão sobre o que eles encontraram em loco. O que eles encontraram? Nada. Na verdade, foi como disse o Marco Rilo, encontraram 2 médicos, né? Um que diz que não fez nem o curso para se utilizar esse sistema, e o outro, né, que fez o curso, que fez tudo certinho, mas que diz que até o sistema terminar de carregar, o paciente já foi. Tá bom, Bia, vamos ouvir o presidente da CPI da Saúde? Vamos. O Renato Pupo. Ele está na linha, ele está no telefone com a gente e passa a falar a partir de agora a respeito dessa posição que os jornais trazem hoje, de que a dona Lúcia Irata, poderá ser indiciada por falso testemunho. Lúcia Irata, pega o boné e vai embora, Lúcia. Eu sei que você é pessoa de bem. Você fica no meio disso aí, Lúcia. O que deu? Olha aí como é que você está exposta. É uma mulher, que eu estou dizendo, ratifico aqui, é uma pessoa, me parece que ser do bem. Mas ela entra nesse meio, olha que tá. Você corre o risco de ser indiciada. Ô, Lúcia, pede as contas. Você falou uma coisa, os caras falaram que era mentira, que você mentiu. Pô, ficou insustentável isso. Pede as contas, relate a CPI o que você sabe. Você vai ver só como é que vai ter gente vazando pelo ladrão. Esse vazando pelo ladrão é um ditado popular. É quando você enche o tanque de gasolina, então tem o ladrão de gasolina que rouba a gasolina e sai ali por baixo. Então, não tem nada de referência, eu não falei que ninguém é ladrão. Não vão confundir as coisas aí. Na prefeitura não tem ladrão, não tem. Eu não aceito essa coisa, não pode. Pode falar que tem. E a dona Lúcia está nesse, larga a mão desse meio, Lúcia, olha o que você arrumou para tua cabeça, assim como o Zé Vitor Manilha, o diretor de saúde, diretor da Secretaria Municipal de Saúde. Deixa eu ouvir o presidente da CPI, Renato Pupo, a respeito desse assunto. Está na linha e fala conosco pelo telefone. Doutor Renato, muito boa tarde, doutor Renato. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os telespectadores. Doutor Renato, a situação da dona Lúcia Irata agora, como é que fica? Não, Marcos, então, eu ouvi suas palavras, eu vi pelo jornal. A dona Lúcia é o seguinte, ela fez um depoimento, que me parece um depoimento muito verdadeiro. Mas depois ela foi desmentida através de uma nota do governo e chegou até a ensaiar uma retratação. Para acabar com esse tipo de problema, nós da comissão resolvemos fazer uma constatação em loco. Então o vereador Marco Rilo e eu, acompanhados de 3 conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, dentre eles o presidente Rogério, fomos em 2 unidades e constatamos que a dona Lúcia havia dito a verdade. Ou seja, que o sistema de prontuário eletrônico não está funcionando. Então, o que eu disse é que até agora, pelo que nós vimos, ela está dizendo a verdade. Se ela ceder a pressão e se retratar do que ela disse, ela pode cometer um falso testemunho. Sei. Doutor Renato, eu estou ouvindo o senhor com uma certa dificuldade. Eu pediria para que o senhor falasse mais perto do bocal para a gente melhorar a nossa qualidade de som aqui. Mas eu entendi perfeitamente o que o senhor quer dizer. Então, o que o senhor acha? Essa mulher contou a verdade, então, é isso, doutor? Sim, porque veja bem, ela disse que a Empro contratou um programa da Assistência Online por R$915 mil, e esse sistema, esse programa, ele tinha vários módulos. Alguns desses módulos já estão funcionando, na verdade a sua maioria, e um deles era o módulo dos prontuários eletrônicos, que interliga todas as unidades, de modo que quando o paciente chega numa unidade, o médico que está atendendo o paciente vai ter acesso a todo o seu histórico, saber por onde ele já passou, quais os sintomas ele apresentava, o que foi diagnosticado pelo médico em cada uma dessas consultas, medicação prescrita, tudo isso.
né? E ela disse que isso não funciona. Então nós fomos lá verificar e vimos, por exemplo, na UBS do São Francisco, nem entra, a médica não conseguia entrar no sistema, ela já estava no quarto, tinha acabado de atender o quarto paciente. Eu perguntei, para algum desses a senhora acessou o prontuário eletrônico? Ela falou, não. E na recepção, onde disseram que estava funcionando, o que conseguiram imprimir para nós foi um boletim de atendimento que diz apenas por onde o paciente passou, mas não consta nenhuma dessas informações, como eu falei, diagnóstico, medicamento que foi dado, ingerido pelo paciente. Depois fomos numa outra UBS, do Jaguaré, e lá a mesma constatação. Lá nós conversamos com 2 médicos. Um mostrou pra gente, falou, olha, eu nem fiz o curso de capacitação, porque eu sou contra esse sistema, pode ver que na minha sala não tem nem computador, eu nem uso. Se deu ao luxo de não fazer o curso de capacitação. Aí fomos conversar com um outro médico, esse sim, com boa vontade para com o sistema, mas também disse que não funciona. Por quê? Porque lá a internet é via rádio, é muito lenta, e o sistema é muito carregado, então ele falou que é inviável. Mesmo que ele quisesse, nós fomos verificar para ver se nesse segundo, que já tem a versão 2 do sistema, que é um aperfeiçoamento, mesmo assim, não constam aquelas informações que eu falei, diagnóstico, sintomas, medicamentos que o paciente ingeriu, ou seja, só tem o boletim de atendimento, as unidades por onde ele passou. Então a dona Lúcia disse a verdade e estão querendo agora que ela se retrate da verdade que ela disse. Uhum. O senhor pretende reconvocá-la ou não? Não. Pelo contrário, se eu tiver que reconvocar, eu vou chamar alguém daqueles que eu acho que não está dizendo a verdade. E não quem disse a verdade. Se o que ela disse foi confirmado por nós em nossas visitas, não tenho por que chamá-la novamente. E se ela pedir para fazer uma retificação, doutor? O depoimento é dela, tá? Eu sou obrigado a deixar. Mas ela, obviamente, vai ser alertada de que ela pode responder por um falso testemunho, como podem responder todas as pessoas que forem ouvidas pela comissão e faltarem com a verdade. Eu sempre lembro a todos, o falso testemunho não é só mentira. A lei diz fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Então a omissão pode caracterizar o crime também. Tudo isso nós vamos avaliar ao final. Se ela insistir em fazer um segundo depoimento, ok. Nós temos uma certa limitação de datas, porque é muita gente para ouvir, mas a gente acaba dando um jeito. Mas eu acho que a responsabilidade é dela. Ela depois vai ter que arcar com as consequências. Apertando, a gente percebe. E até tem matéria do Júnior Baiano hoje no jornal, associada à questão da participação dele, ou trabalha para a empresa, ou é sócio da empresa, qualquer coisa assim que o valha, não é? Vamos dizer assim, a CPI já andou de 0 a 100, quanto, doutor Renato Pupo? Bom, são muitos fatos, né? Esse último ponto que você colocou foi aventado sim nos autos. Agora a CPI ela está focada em 4 fatos determinados. Assédio moral, avançamos bastante nesse quesito. Ontem à noite, por exemplo, ouvimos 2 servidoras que confirmaram. A explosão de dengue. Então, nos depoimentos, tem muita informação de que houve omissão de notificação da doença. A gente vai ver se essa omissão contribuiu para a explosão de dengue no período investigado. A falta de medicamento e as 27 mortes. Esta última questão que nós estamos avaliando, a falta de prontuário eletrônico, a gente está apurando isso por quê? Para ver se isso influiu nas 27 mortes de pessoas que peregrinaram por unidades de saúde e foram a óbito. Não sabemos ainda por quê. Então a gente precisa saber se essa ineficiência do sistema, que custou milhões para a prefeitura, influiu para esse triste desfecho. O Gama citou aqui um interlocutor do governo, dizendo que a CPI estaria tirando foco e saindo da questão ampla dos assuntos determinados. O senhor entende assim também, não? Não, muito pelo contrário, nós estamos tomando muito cuidado. É claro que, às vezes a pessoa chega, quando é ouvida, ela traz uma informação que pode não estar diretamente relacionada com nenhum desses 4 fatos. A gente não pode deixar de recepcionar aquela informação. A gente recepciona e depois, na hora de fazer o relatório, tenho certeza que o relator, se achar que não é pertinente a informação, não vai incluir, extrai peça e manda para
os órgãos competentes, Ministério Público, provoca, sei lá, a criação de uma nova comissão para apurar esse fato novo. Agora, como eu já disse, nós até agora não saímos. Essa ineficiência do sistema pode estar diretamente relacionada com as 27 mortes. E isso é um dos fatos determinados que deu ensejo à criação da nossa comissão. Doutor Renato Pupo, o que aí você pensa? Eu concordei que, de fato, o problema dessa ineficiência do sistema está ligado às 27 mortes, porque você tem... Eu mesmo estou com a minha tia que tem problemas de saúde, atualmente ela está internada no HB, mas a gente sabe que ela passou pela pela UBS, desculpa, do São Diocleciano, ela passou pela UPA Central, e quando a gente chegou na UPA Central, eles simplesmente não tinham o histórico dela. Ela tem câncer em metástase. Então a gente chegou ali praticamente órfão, né? Eu tive que levar todos os exames, mostrar tudo que a gente tinha para o médico mais uma vez, né? Porque... O problema então mesmo de gerenciamento do sistema, né, doutor Renato? Esse sistema, na verdade, me parece que é um sistema falido e que a prefeitura pagou mais de 3,5 milhões de reais, vai chegar a 4,5 milhões de reais para nada. É isso então, pelo que eu entendi, doutor Renato? Isso. Mas uma outra questão que eu queria abordar. Além do custo elevado, a Bia tocou num ponto importante, da tia dela que passou pelas UPAs. Isso, um outro funcionário da EMPRA, que é gestor do contrato, ele admitiu, tentando dourar um pouco a pílula, falar que não é bem do jeito que a dona Lúcia disse, ele falou que o sistema funciona, mas por enquanto só nas UBSs e nas UBSFs, né, Unidades Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família, e não nas UPAs, onde chegam os pacientes com um estado mais avançado. Os casos mais graves vão parar nas UPAs, e justamente lá ele admitiu que o sistema ainda não funciona. E nos lugares onde ele disse que funciona, nós constatamos que não funciona. E aí a questão do custo. Já foram pagos, o custo inicial era de R$915 mil para implantação em 10 meses, implantação e funcionamento. Anos já se passaram, alguns aditivos foram feitos, já se chegou na casa dos R$4.100.000, dos quais R$3,5 milhões já foram pagos. E isso diretamente para a empresa CIS Online. Fora o que foi gasto para a adaptação da estrutura, porque ao que parece a estrutura da prefeitura era incompatível, não estava apta a recepcionar o sistema. Então também teve gasto, além desses R$4.100.000, gasto para a adaptação da estrutura da prefeitura para poder recepcionar o sistema. A coisa é mais feia do que a gente imaginava, hein? Né? Infelizmente. Embora eu esteja aí na investigação, eu preferia me frustrar e ao final constatar que não foi nada disso, que tudo foi boato, que a coisa funciona a mil maravilhas. Vamos ouvir o Júnior Baiano, vocês vão chegar até ele, não? Pode ser, como o nome dele foi mencionado várias vezes, é natural que ele seja chamado, mas ainda não é hora. Vocês têm, evidentemente, um trabalho todo planejado. Quando é que o senhor pretende, até quando o senhor pretende concluir essa CPI da saúde? Que eu acho que essa vai virar alguma coisa, porque essa aqui, vou dizer, viu? Essa aqui, olha aqui, essa aqui é do Ruel Júnior, o Paulera manipulou lá junto com o Valdomiro, não deixaram instalar, subscreveram lá e botaram, não está chegando em lugar nenhum, não chega em lugar nenhum, já falaram hoje que está tudo preparado para a pizza. E eu estou aqui com a pizza, depois a gente vai comer a pizza aqui ao vivo, aqui, viu? Viu, seu Júnior? Viu? Avisei você, seu Júnior. Isso aqui é problema teu. Bom, Renato, nós tivemos um bate-boca feio entre eu estava comentando até com a Bia aqui agora há pouco, na última sessão, entre o Fábio Marcondes e o Marco Rilo. O senhor não acha que a Câmara está tomando caminhos assim? Vamos esquecer um pouquinho da CPI, que o senhor está aí em cima e tal. O que vai acontecer? Onde é que vai chegar esse governo? Qual é a tua avaliação como vereador, como cidadão? Onde é que nós vamos parar, doutor Renato Pupo? Alô? Doutor Renato, onde é que nós vamos parar? Tá. É que tinha cortado um pouco. Eu escutei o começo da sua fala, né, em relação ao bate-boca e o final, o meio não. Mas eu acho que foi um bate-boca que eu até agora não entendi, porque na verdade não foi um bate-boca. O Marco Rilo fez uso da tribuna
com aquela sinceridade dele, muito contundente, dessa vez até menos do que em outras ocasiões. Estavam algumas coisas ali naturais. E o Fábio teve uma reação que eu achei desproporcional. Ninguém entendeu aquela reação, né? Então nós não sabemos onde vai parar. Mas, assim, não teve nada de muito ofensivo. Ele chamou o Marco de mentiroso. Não é a primeira vez que isso acontece, que um chamou o outro lá de mentiroso. Mas eu acho que não é por aí, né? Eu até nem poderia estar falando isso, porque eu também já me exaltei algumas vezes. Ninguém é de ferro. A gente que é muito autêntico acaba, às vezes, se exaltando, né? Mas eu acho que nessa última ocasião não havia motivo para aquela reação. Acho que foi totalmente desproporcional. Os vereadores votaram pela não cassação do prefeito Valdomiro Lopes. Tem uns 10 aí no jeito para mostrar? Eu queria saber se eu tinha algum recado para mandar para esses 10 vereadores que abdicaram, doutor Renato Popo, do direito legítimo e garantido de investigar o prefeito municipal, o executivo da cidade, ou seja, Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Eu ontem mostrei aqui os 10 vereadores e disse que nenhum deles mereceria meu voto. E recomendo aos meus amigos que me conhecem que não votem mais nesses caras, nessas pessoas, porque não quiseram e abriram mão daquilo que é um dever, não é? Um trabalho do próprio vereador, ou seja, fiscalizar o executivo. E o executivo não quer ser fiscalizado. O que o senhor diria para esses 10 vereadores que votaram contra, doutor Renato? O Charles disse na sessão, né? É um dever do executivo fiscalizar. Quando do legislativo fiscalizar o executivo. E quando a gente pede um documento, o executivo tem que fornecer. A recusa é um desrespeito não só ao vereador que está requerendo, mas a todo o poder legislativo. Então eu acho que essa subserviência expõe muito o poder legislativo, desgasta ainda mais a imagem da casa. Outro ponto importante, ninguém estava julgando a cassação do prefeito, e sim a instauração de uma comissão processante para apurar melhor os fatos, se houve uma infração político-administrativa ou não. Isso que eu achei lamentável. A maioria, precipitadamente, já abortou, matou no ninho, não quis nem instaurar a comissão processante, ou seja, não quiseram apurar eventual infração, eventual desrespeito do chefe do Poder Executivo para com o Poder Legislativo. Eu acho isso lamentável. Até citei na minha declaração de voto, nós participamos de uma reunião no plenário da Câmara, éramos 10 vereadores, e os 10 assumiram o compromisso de lutar pela transparência. Só que alguns desses 10 votaram contra o compromisso assumido. Isso é lamentável. Tá. Eu recebo aqui no e-mail do Webster Okazaki o seguinte comentário, Renato. Bia, musa da Câmara Municipal. Não precisa mandar Bia de musa da Câmara Municipal. Musa da Câmara Municipal? Você tá vendo? Eu não sabia disso, não. Obrigado, Webster. Sabia disso, não? Sabia que eu tinha uma parceira aqui de bancada que é classificada de musa da Câmara Municipal. Bom, Bia, musa da Câmara Municipal. O resultado da não convocação do presidente ou da presidente do SEMAI e também da não aprovação do requerimento do Carlão mostra claramente que os vereadores estão se lixando com as manifestações. O movimento Vergonha Rio Preto não está na hora de mudar o foco, haja vista que os vereadores são manipulados e focar o prefeito municipal? Que tal um ocupa gabinete do prefeito? Já tá saindo essa conversa, hein? Já tá saindo essa conversa? Já tá saindo. Já escutei isso já algumas ouviu? Vezes. De manifestantes. Mas aquela história, Marcos, a ocupação que ocorreu na Câmara Municipal, né, até o Renato pode falar isso, porque foi assim, do jeito que não tinha nada programado. E quando eu vi o pessoal entrando, eu ainda pensei, eu vou ficar de fora porque vocês podem precisar de alguma coisa. Todo mundo entrando, tem que ter alguém aqui fora, né? E não, eu saí e fiquei lá fora, já fecharam a porta, enfim, virou uma confusão. E lá de dentro alguém gritou, liga para um vereador. Eu falei, tá. Peguei e liguei pro Renato. Tanto eu quanto ele foi pego de surpresa, porque eu só peguei, o Renato pode até confirmar isso.
Eu liguei e falei, Renato, invadiram a Câmara, estão pedindo que você venha aqui. Aí ele, me explica melhor, porque eu não tô entendendo. Eu falei, eu também não. Foi uma coisa que não foi nada programada. Então eu acredito que mesmo a gente estar ouvindo conversas sobre a ocupação do 8º andar, eu acredito que se acontecer, vai acontecer igual a ocupação da Câmara, pegar todo mundo de surpresa. Doutor Renato Pupo, algum comentário sobre isso? Não, é verdade, eu confirmo sim. A Bia me ligou, até me pegou de surpresa. Eu falei, Bia, tô chegando da rua, tô entrando no banho e saindo para um novo compromisso, né? Vou tentar conciliar as coisas, mas eu acho que vai ser difícil passar, como de fato foi. Não foi nem difícil, foi impossível. Mas, de fato, ela me ligou sim. Até eu tava desligado o telefone, eu via perdida quando eu entrei em casa, que eu tinha saído sem o celular, e dei o retorno para ela, né? Ela vai confirmar isso também. Então, eu acho que isso mostra a espontaneidade da ocupação, né? Porque se tivesse sido algo programado, eu acho que teriam ligado para a gente com antecedência. Então, isso mostra a espontaneidade da ocupação. Não deu para eu ir, mas eu sou testemunha de que, enquanto eles estiveram lá, não teve nenhum ato de vandalismo. Pelo menos, às vezes que eu entrei em contato, geralmente era na hora do almoço, que eu passava por ali, 1 ou 2 vezes eu fui dialogar com o pessoal, até disse que em alguns pontos que eles reivindicavam, eu não concordava, eu tinha uma maneira diferente de pensar, e minha opinião foi acatada com muito respeito, né? Então eu acho que isso é bastante legal. Às vezes você diverge no modo de pensar, mas um respeitando o outro. Doutor Renato, já estão falando de ocupação do 8º andar da Prefeitura de Rio Preto. Poxa vida, o prefeito poderia contribuir um pouquinho mais, hein, Renato? Que decepção, hein, presidente? O que a gente nota aí, eu acho que até chegou nesse ponto, por falta de diálogo do prefeito com a Câmara, do prefeito com a população. Outros prefeitos que já passaram por Rio Preto, desde que eu acompanho política, também foram contestados, mas eu acho que eram mais acessíveis, e esse não é. Então acaba gerando toda essa situação. Eu acho que, não sei se já se pensou nisso, os manifestantes deveriam organizar uma comissão e marcar uma audiência com o prefeito. O prefeito, eu acho que tem o dever de receber, né? Já que ele é o administrador da cidade, e não só esses manifestantes que aí estão, mas qualquer parcela da população que quiser falar com o prefeito. Claro, dentro da agenda dele, que a gente sabe que é muito apertada, mas tem que haver o diálogo. Acho que é só assim para ele reagir, porque, na verdade, é o seguinte, o dia da manifestação, que foi intensa, que foram para frente do Dama, onde ele mora, ele não ficou dentro da casa dele. A história que chegou até a gente, que ele pegou a caminhonete dele e ficou circulando dentro do condomínio. Claro que preocupado com o que estava ocorrendo lá fora. Doutor Renato Pupo, muito obrigado. O senhor tem alguma coisa mais a acrescentar nessa entrevista? Não, obrigado, Marcos. Obrigado. Te parabenizar pela cobertura que você tem feito aí de tudo que acontece na política riopretense. Isso é muito importante, porque tem muita gente que se interessa, e eu sempre estimulei o interesse, a participação, mas não consegue acompanhar o dia a dia da Câmara. Alguns se limitam a assistir as sessões pela televisão, ouvir pelo rádio, outros nem isso conseguem. Então você aí dá essa oportunidade das pessoas saberem o que está acontecendo. E parabéns a Bia e a todas as pessoas do seu grupo que acompanham, que são ativos ali, porque é isso aí. Eu acho que o poder é do povo, nós somos apenas meros representantes, então o povo que outorgou essa procuração a nós tem que acompanhar para saber se nós estamos fazendo um bom uso. Então, parabéns, Bia, parabéns a todos vocês. Muito obrigado, Renato. Vereador Renato Pupo falando conosco aqui no nosso Opinião Cidade, né? Pelo canal 16 da TV da cidade. Dona Bia, gostou? Adorei, obrigada, Renato. Mas eu acho que ele fez algumas pontuações aliás, extremamente válida ali, né? Que é a questão da espontaneidade, realmente foi espontâneo, né? A gente está... O movimento, por mais que existe o falatório, né? A gente tem que ir, nada está sendo muito programado, né? Tanto que uma das discussões que aconteceu depois da ocupação vamos deixar claro que você... presta atenção, vamos deixar claro aqui para não... A Bia não falou que vai haver invasão do 8º andar. Não, ela falou que já ouviu essa conversa. É uma outra forma, uma outra colocação. Exatamente. Porque a situação é a seguinte, uma das grandes discussões, depois que ocupou a Câmara Municipal, né, uma das grandes discussões foi o que é pauta para a gente exigir do Legislativo, o que é pauta para a gente exigir do Executivo. E acabou que a gente de fato não conseguiu fazer essa separação por ter pautas emergenciais que
cabem tanto ao Executivo quanto ao Legislativo. Sim. Né? E isso, quando os vereadores participaram dessa reunião, esses 10 vereadores que o Renato Pulpo citou, eles falaram, não, isso aqui é pauta exclusiva do Executivo. Pelo menos 2 ali era exclusiva do Executivo. Então, o movimento em si não está 100% organizado para fazer alguma coisa. Entendeu? Tem os chefes, vamos dizer assim, os líderes, que olham para um lado para o outro, agora é a chance, vamos. É assim. Então, a conversa existe, a gente precisa invadir o gabinete, a gente precisa invadir o 8º andar. Existe a conversa, mas até agora não tem nada pronto. Porque algum engraçadinho, alguma topeira dessas de toca de política, o Marcos Ferreira está incitando a Bia e o movimento para invadir o gabinete. Já. Não, mas essa Tudo conversa... que acontece aqui, o Marcos Ferreira é ocupado. Essa conversa, desde o dia que invadiram a Câmara, que foram fazer as pautas, teve algumas pessoas que têm mais o conhecimento sobre Legislativo, Executivo e Judiciário, que pegou o microfone e falou, gente, isso aqui é pauta de Executivo, isso aqui é pauta de Judiciário, então vamos invadir lá também, vamos ocupar lá também. Né? E, de certa forma, essa conversa já está vindo desde o início da ocupação do Legislativo. Então, para ocupar o Executivo e o Judiciário, pode não demorar muito. Tá aqui o Alex de França perguntando o seguinte: esses vereadores de Rio Preto são iguais a muitos de outras cidades e só vem fortalecer a reforma política, onde acabam com essas alianças vergonhosas. Tem que tirar foto desses vereadores e jogarem na rede, mostrando posicionamento revoltante e vergonhoso. Alex de França, aleluia. Aleluia mesmo, viu, Alex de França? Porque eu vou dizer... o Júnior, tem o nome deles, daqueles... Tá no jeito aí, Júnior? A foto daquelas que você mostrou ontem, dos vereadores que votaram contra a instalação de uma comissão... Não era para caçar o prefeito, a comissão investigaria e depois poderia dar rumos de indicação de cassação. Mas era um requerimento para instalar na comissão processante. E os vereadores fizeram... Olha, vamos lá. Vai, Bia. Fique à vontade. Tá faltando um? Tá faltando um? Não, são 10. Não, são 11. Não, 11 completaria com o presidente. O presidente não vota. Mas ele declarou que votaria contra a cassação. Não, ele declarou, o Paulo mas ele é bem esperto. Mas ele não votou. Ele não votou, ele só declarou. Só declarou. O Marco Rilo questionou ele eu votaria contra. Então, mas ali você inclui o Paulera. Então, vamos lá. Eu colocaria, pra mim tá faltando um, por conta dessa declaração que ele fez. O Paulera. Como é que é a história que a imagem da Câmara está o quê? Larranhada? Larranhada. Larranhada? Não seria arranhada. A imagem da cara da Câmara está larranhada. Como é que é? Larranhada. Larranhada? Larranhada. Então vamos lá. Aí, para vocês que querem ter uma noção política, esses aí foram aqueles vereadores que se recusaram a investigar possíveis falcatruas, supostas falcatruas cometidas dentro da Secretaria Municipal de Esportes. Não deixaram que o prefeito também, por conta... Deixa aí, Júnior, deixa aí entregar o documento. Tinha que entregar os documentos e não quiseram que o prefeito nem entregasse o documento e nada, tá aí. Esses vereadores que não merecem o meu voto. Por um acaso, eu posso enumerar pelo menos 3 que durante as sessões ficam bastante no telefone celular. Eu poderia enumerar pelo menos 2 que durante a sessão eles ficam batendo papo. Eu poderia enumerar também pelo menos 2 que sempre saem para tomar um cafezinho. Então, mas deixa eu falar. A falta de respeito, eu acho... Na verdade, Marcos, eu não estou defendendo ninguém. Eu não sei definir. Meu óculos não está muito bom. Então eu pediria que você, como está com um olho muito bom aí, que conseguiu enxergar as pessoas homologadas ontem para o concurso da prefeitura. Por favor, Bia, vamos lá. Ali tem o César Gelsi, do PSDB, Daniel Caldeira, PSL, o Eduardo Piacente, do PPS,
Fábio Marcondes, do PR, Francisco Júnior, do PTB. Esse é o dono da pizza. Né? É. Por um acaso... Ai, Marcos, deixa eu te contar uma história que aconteceu há algum tempo atrás. Pode ficar à vontade. Na época das eleições. Mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Eu pedi uma pizza em casa, veio uma foto do Ruel Júnior colada nele com o número da eleição. Você tá brincando. Isso na época das eleições. Eu pedi uma pizza em casa, veio Não, uma foto não, dele. Eu ainda... Sabe quando você se assusta com a situação? Depois agora eu fico pensando, mensagem subliminar. Já estava dito. Estava escrito nas estrelas. Na pizza. O sujeito fez... Deixa eu entender, ele mandou uma propaganda política pra você? Isso, eu pedi uma pizza, né, por telefone. Na hora que a pizza chegou em casa, chegou com um panfleto do Júnior colado. Você é uma profeta, mulher. Você é uma profeta. Pois é. E olha aqui, terminou mesmo. Quantas pizzas vocês querem? Quantas? Ainda não entregaram o documento lá no final. Mas, ó, Peixão, Alessandra Trigo, Peixão. Que Júnior? Alessandra Trigo, Peixão e Ra... Ô, Júnior, como você é inocente, hein, vereador? Ô, Júnior, eu tô dizendo que você é inocente, Júnior. Ao extremo, você excede a tua inocência. Para não falar outra coisa, Júnior. Eu avisei vocês não sabem o que fazer, não vai acontecer nada, vai terminar em pizza. Deixa eu dar uma olhada aqui. O duro é que eu não gosto de pizza, viu? Eu não sou chegado aqui. Mas eu vou ter que, pelo menos, experimentar um pouquinho da pizza aqui do dia para caracterizar. Quando nasceu essa comissão... Olha aí. Quando nasceu essa comissão, esses dois que dominaram. Tá? Aí nós aproveitamos e... Seu Paulo era presidente da Câmara, que manipulou, né? Enrolou, apresentou lá um Somebody Love e o sorriso do nosso companheiro Valdomiro. Olha. Ó, que alegria, hein, Eduardo? É só alegria, né, Valdomiro? Oh, meu Deus do céu. Os dois filhotes do Maluf. Eles até se parecem um pouco. Meteu uma barba no Paulera lá, um pouco mais de cabelo. Né? Os dois filhotes do Maluf. Pois é. Aí. Não tinha outro jeito, era pizza. Pizza. Tava Então, escrito, já tava escrito. a CPI do Tavolari e do Valdomiro, comandada pelo Júnior, pela dona Alessandra Trigo e também pelo Peixão, terminou, e não terminou ainda, mas termina essa semana, mas vai terminar numa bela pizza com gasto com dinheiro público. Foram para São Paulo, gastaram dinheiro público para poder ouvir o Alcides Barbosa. Chegaram lá, o cara nem deu satisfação para ele. Você vê que o poder da CPI tem poder até de coercitivo. Você pode chamar a polícia e buscar o cara e trazer aqui para ele ser ouvido, ou no mínimo com uma carta precatória em São Paulo. E até onde eu sei, ele já falou pelo menos umas 3 vezes com o promotor Sérgio Clementino. E aí ele falou o seguinte: eu não vou, eu não quero saber. Perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Pulso. Então, é isso Falta que dá. de pulso. É falta de pulso, falta de autoridade. O Alcides Barbosa não quis nem saber. Falou: eu não vou e acabou. Vou lá fazer o quê? Eu vou lá falar uma coisa, depois ele escreve outra e não vai acontecer nada? Exatamente. Cadê a firmeza, meu Deus? Olha, eu fico pensando assim que... às vezes, eu tô assim, como é que você fala, Bia? Vergonha alheia. A tal da vergonha alheia. Vergonha alheia, né, Bia? Porque, depois disso aí... Aí eu vou te convidar depois, então, pra gente, o dia que terminar, pra você vir aqui, pra gente comer uma pizza, tá bom? Pode deixar, não, eu vou estar aqui sim. Eu não sou muito chegado em pizza, mas... entendeu? Né? O que que é? Ah, tem aqui mais um telespectador. Essa eu não sabia. Chuta!
Não sei. Se for verdade que eu tô... Se for verdade isso aqui, Ai, meu Deus. telespectador dizendo que a mãe do Júnior tem uma pizzaria. Ah, tá explicado. Tá explicado. Ô, Júnior, eu não sabia que o tamanho tinha uma pizzaria. Bom, agora eu vou dizer uma coisa, hein? Agora o estoque vai aumentar lá, uma barbaridade. Vai ter pizza pra todo mundo aí. Tem que fazer promoção. Compre uma, leve duas. Leve uma da pizzaria da mãe dele, leve uma da Câmara. É de Quer brinde. dizer, enquanto a mãe dele faz a pizza lá, trabalhando, honestamente, tá lá o Júnior fazendo uma pizza na Câmara. Essa foi demais. Deixa eu checar. Se não for verdade, Júnior, você me desculpe. O telespectador que ligou dizendo que tem uma pizzaria, até a dó, viu? Não, essa é pra acabar com o dia. Vamos pro intervalo, nós voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. A cada segundo, a cada minuto, a cada dia, nosso planeta está mudando. As mudanças climáticas são uma realidade e não vão desaparecer. Muito em breve e cada vez mais, cada pessoa nesse planeta será impactada pela força destrutiva das mudanças climáticas. Não tenha dúvida. Esta é a maior ameaça já enfrentada pela humanidade. Nós causamos isso e nós podemos parar essa situação. Ainda há tempo. Pare as mudanças climáticas. Inclua seu nome no abaixo-assinado. Sua assinatura vale um futuro. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Ele quer você coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Ai, delícia, a água tá parada. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Sai, mosquito, assim é que eu te mato. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Não deixe
evite água parada, denuncie focos de mosquito, receba bem o agente de endemias e participe dos mutirões de limpeza em sua comunidade. Vamos vencer essa luta, todos juntos contra a dengue. Sai, mosquito, assim é que eu te mato. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Sai, mosquito, assim é que eu te mato. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. A TV da cidade agradece as milhares de manifestações de solidariedade feitas pessoalmente, por telefone, por e-mail, nas redes sociais e em publicação nos jornais locais, em face do acontecimento do último dia 4 de abril, quinta-feira, quando é apresentado ao vivo o programa Opinião Cidade, do combativo e competente jornalista Marcos Ferreira. Na ocasião, um motociclista com revólver em punho desferiu 4 tiros em direção à porta de acesso, danificando o veículo de reportagem ali estacionado. Os tiros tinham um endereço certo: a informação, a formação e a conscientização, fundamentos da história desta emissora comunitária. Repelimos energicamente a atitude criminosa do malfeitor e daqueles que se decidiram pelo atentado à liberdade de expressão. Aguardamos rápida manifestação das autoridades policiais da cidade. Cada novo doador aumenta a chance de quem está na fila de espera por um transplante de órgão. Não desperdice vida, seja você também um doador voluntário. Doe de coração. Um movimento pela doação de órgãos. Bom, eu tinha vez que passou um tempo rápido aí, eu nem passei as manchetes dos jornais. Comerciante é baleado em 8º assalto à padaria. Puxa vida, que coisa absurda, não? Vítima tentou impedir o roubo sofrido pelo estabelecimento que fica no bairro Maria Lúcia e acabou levando um tiro e foi internado na UTI. O pai contou que o jovem havia dito que na próxima iria reagir. Bom, o cara é assaltado 8 vezes. Complicado. Polícia Civil... aqui, essa é uma boa notícia.
Polícia prende, é o de hoje, 46 pessoas durante a operação na região. Eu não tinha visto essa manchete. Realizou uma operação do Instituto Desarticulando a Criminalidade durante a madrugada até o final da tarde de ontem. Policiais prenderam 31 municípios na região, né? Por envolvimento com tráfico, venda de eletrônicos e outros crimes. E o Diário da Região, de hoje, destaca aqui Rio Preto nos braços do Papa Francisco. Vamos tirar essa pizza daqui, que isso aqui vamos... Quer saber, pizza vai falar com o Júnior lá. É um cidadão que é recuperado lá no trabalho que é realizado lá no... Como é o nome lá? Lá no Jaci. Na cidade de Jaci lá. Então, e esse rapaz emocionou até o Papa, porque ele é um ex-usuário, né, de drogas, recuperado, e conseguiu dar um abraço no Papa. O Papa se emocionou com esse abraço aqui no rapaz. Que bom. Interessante. Bacana. Esse Papa está fazendo um trabalho pelo Brasil, apesar de você ter comentado aí do que se gastou com a visita do Papa e tudo mais, mas ele me pareceu um sujeito de paz. Está se mostrando simpático. O que eu venho contestando, na verdade, não é o Papa, não é a religião, não é nada disso. O que eu venho questionando, na verdade, é a postura do governo em se pagar aproximadamente 118 milhões para essa visita do Papa. A gente teve aqui no Brasil, a gente teve o Chico Xavier, que nunca recebeu um dinheiro desse, né, pelo menos do governo. A gente teve Dalai Lama, teve 4 vezes no Brasil, nenhuma o governo pagou. Então... eu sinceramente acho um desperdício de dinheiro. A Igreja Católica é rica o suficiente para bancar essa visita do Papa aqui no Brasil. Não precisaria do governo estar gastando esses 118 milhões. Falando em visita, recebemos ontem aqui no programa a doutora Gisele Pasquetto. E agora que eu quero fazer a última pergunta para você aqui, que foge um pouco do nosso métier aqui, vamos dizer. Ela disse que foi identificada uma árvore lá no Rio Turvo, na Cachoeira do Talhadão, que só existe lá, essa árvore. Em nenhum lugar do mundo existe essa árvore, que eu não sei dizer o nome, e que depois, se você se interessar, pode até fazer uma pesquisa, porque você procura árvore na Amazônia, você não acha. Em qualquer outro lugar do mundo você não acha. Ela é nativa só das margens do Rio Turvo, exatamente onde está a Cachoeira do Talhadão. Que mistério é esse, dona Bia? É especiação, Marcos. É o que a gente chama de especiação. Na verdade, o que acontece? Isso acontece em várias regiões, mas pelo jeito a gente teve uma grande sorte de ter acontecido ali. Isso é muito bom para a gente transformar aquilo ali num parque nacional, futuramente. Mas, assim, quando há... vamos dizer, isolamentos de espécies, tanto isolamentos geográficos quanto isolamentos de barreiras, né? A gente tem as mutações que vêm para fazer as espécies se evoluírem. Nesse caso em específico, o que eu acredito é que, com o decorrer dos anos, né, a gente tem alguns anos aí, houve o desmatamento em volta, né, ali, e aquela área de mata ficou uma área mais fechada. E dali se ocorreu especiações, né, que são essas mutações que fazem gerar novas espécies. Então, realmente, qualquer fragmento de mata é passível dessas especiações, e ainda bem que se encontraram ali. Pelo menos a gente consegue fazer daquilo ali, provavelmente no futuro, uma área de preservação permanente, ali, um parque nacional que seja, né, só para visitação mesmo. Acho muito interessante. Gostei da notícia. Que mistério é esse, né? Uma árvore que só nasce ali. Então, da mesma forma que a gente tem, Marcos, explicando isso biologicamente, né, de acordo com a biologia, a gente tem isso em várias partes do mundo, né? Que foi o que aconteceu quando houve, a gente falando de evolução, quando houve o rompimento, né, entre algumas espécies. Por exemplo, Darwin explica isso com as espécies de tartarugas.
né? Que as tartarugas de Galápagos são muito semelhantes às tartarugas da América do Sul, né? Que, na verdade, o que ele conclui? Que algumas tartarugas devem ter conseguido uma alavanca e ter se mudado para cá e, a partir de então, começaram a se reproduzir aqui, né? E com isso, como houve esse isolamento geográfico, né, onde essas espécies essa espécie vai se reproduzir entre ela, aquela espécie vai se reproduzir entre ela, você começa a separação de características, né, características físicas mesmo ou fisiológicas, que isso dá característica de espécies diferentes. Em plantas é muito mais difícil fazer esse diagnóstico de espécies diferentes, né? É muito mais fácil você fazer isso em animais. Animal você abre, você vê cor, vê o jeito, às vezes uma orelha é diferente da outra, né? Planta não. Planta não. Planta geneticamente é o único recurso que a gente tem para ter certeza absoluta é geneticamente. Mas visivelmente é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. Bom, Bia, mais alguma coisa? Queria acrescentar mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Né? Outro dia eu postei no meu Facebook lá o tolerato da paciência. Eu vi isso. Eu só esqueci de pedir para o médico prescrever uma receita em dobro, porque a paciência e haja tolerato nessa cidade. Um abraço a todos e até amanhã no nosso horário habitual.